Essa conversa tem, portanto, o objetivo de desvendar os sonhos como uma ponte para o outro, para si mesmo, como uma forma de reencontrar sentidos. Para conversar sobre isso, está aqui comigo a Hannah Limuja, que é antropóloga, indigenista e professora no curso de licenciatura intercultural do Instituto Insiquirã, de Formação Superior Indígena, da Universidade Federal de Roraima. Trabalha com os Yanomami desde 2008, tendo atuado em ONGs no Brasil e no exterior. É autora do livro O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, e do livro infantil Mariri, A Árvore dos Sonhos, ambos lançados pela editora Ubu. Hannah, bem-vinda ao Lab de Tendências. Bom, obrigada. Bom dia. Queria primeiro agradecer o convite para estar fazendo essa mesa. Um prazer. A Hélia, conhecendo agora. Eu não tive uhul para mim. Fiquei um pouco triste porque a minha prima não veio ainda. Obrigada. Mas eu já começo falando um pouco desse sentido do yuhu, que é um pouco dos sonhos compartilhados, né? Então, antes eu vou fazer uma breve introdução para quem não me conhece ou não conhece o livro. Alguém conhece o livro, O Desejo dos Outros? Ah, tá. Bom, para quem não conhece, está à venda lá fora, irei autografar. E, como o Yuri colocou, eu sou antropóloga, trabalho com os Yanomami desde 2008 e fui trabalhar no curso de formação de professores, porque era pedido do Davi Copenau, Yanomami, que os Yanomami pudessem defender a terra, a floresta, e que, para isso, eles precisavam aprender português, aprender matemática, e eu fui trabalhar dentro desse contexto. E, depois de um tempo, eu comecei a ver que eu sonhava muito quando eu ia para a floresta, porque a gente passava um tempo nas comunidades, né, fazendo os cursos, a formação dos professores, e eles passavam um tempo na cidade. E toda vez que eu conversava dos meus sonhos com o Davi, ele sempre tinha uma explicação. E aí eu vi que era um tema super importante para eles. Mas, em contraponto, na literatura que se tinha sobre os Yanomami, não se falava muito sobre isso. Então, foi quando eu decidi voltar para a academia para poder pesquisar sobre sonhos. E aí eu vou, em 2015, fico 15, 16, 17, no Tototobi, que é uma região da terra Yanomami, aprendendo mais a língua e convivendo com eles, entendendo um pouco desse contexto do sonho. E o título do livro, uma das coisas que eu acho que é central, é a ideia de que o sonho, na verdade, tem a ver com o outro, né? Então, eles falavam, quando eu tinha sonho com a minha mãe, ou sonhava com alguém, né, da cidade, eles falavam, é a sua mãe que está pensando em você. Então, não era eu que pensava na minha mãe, né? O sonho não tinha a ver com desejo, com uma vontade minha, mas alguém que sentia a minha falta e fazia com que eu sonhasse com ela. Então, nesse cosmos Yanomami, tudo que existe tem uma imagem. Imagem é a parte da pessoa que sai do corpo quando ela sonha. Então, à noite, eles vão para a rede, e aí eles dormem. Beisik é a pele, né? E o Beyutuba é essa imagem. E ela sai do corpo e vai viver no Maridaha, que é o tempo do sonho. E aí eles falam, né, que o sonho, aquilo que você vive em sonho, é tão importante quanto o que você vive no tempo da vigília, porque eles consideram que você aprende enquanto você sonha. Então, tinha um xamã que ele nunca tinha saído, né, ele tinha saído da comunidade só para ir para a cidade de Boa Vista, que é onde eu moro, para questões de saúde. Mas ele falava, eu conheço São Paulo, né, eu sou de São Paulo, eu conheço a sua floresta. E eu falava, mas como que você conhece? Eu fui lá em sonho. Então, isso não é uma metáfora. Ele, de fato, a imagem dele vai e conhece o mundo através do sonho. Então, eu diria que no mundo Yanomami, a propriedade mais compartilhada não é o bom senso, é o sonho. E tudo que existe sonha. Então, e é por isso que eles sonham e sabem que tudo sonha, que eles conseguem ver a floresta e tudo que há para além da floresta. Então, o Davi Copenaua, que é esse xamã que escreveu um livro também que eu super recomendo, A Queda do Céu, ele fala bastante sobre esse tema de como ele fala os brancos não sabem sonhar, porque eles só sonham com as suas coisas, com as suas mercadorias. É por isso que eles não conseguem ver a floresta. É por isso que eles não conseguem ver o outro, né? Então, ele fala, nós não. Nós sonhamos com tudo que existe, porque a gente sabe que tudo que existe sonha e como é importante sonhar. Então, só fechando aqui, para não me alongar, porque eu sei que tem várias perguntas, do compartilhamento do sonho. Então, compartilhar sonho é fundamental para os Yanomami, né, e para vários povos ameríndios.
Então, não basta sonhar, você precisa compartilhar esse sonho. Mas, para compartilhar, você precisa ter um senso de comunidade. Você não compartilha assim, né? Enfim, sem ter esses vínculos. Então, isso eu acho que é algo que a gente pode voltar mais adiante, aí, só para não me estender mais. Perfeito. A Priscila lembrou, né, que ontem a gente teve uma palestra da Natália Mota, que é neurocientista, e ela trouxe, e essa experiência que o povo Yanomami já conhece há muito tempo, ela comprovou isso, né, que o sonho, através da tecnologia, hoje é possível perceber que o sonho é realmente um mecanismo de regulação emocional. É uma máquina de metabolizar as suas experiências na vigília, diurnas, né, durante o dia, para depois você acordar e ter uma outra perspectiva sobre as coisas, né? Ou seja, é fundamental. Então, se atentar para o sonho e entrar um pouco mais nessa subjetividade, eu acho que pode ser muito rico, né, para a gente tentar conectar com mais criatividade, tentar ser mais inovador no nosso dia a dia e até ter um bem-estar, né? Então, acho que essa composição é muito interessante e, para além dessa visão do Yanomami, a gente vai trazer agora a visão da psicanálise com a Hélia Borges, que é psicanalista, membro do grupo de pesquisas Sandor Ferenczi, acertei? Pós-doutora em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo, professora emérita da Faculdade de Dança Angel Viana, professora do curso de pós-graduação em Psicanálise e Contemporaneidade da PUC Rio de Janeiro e autora de artigos e livros sobre temas como psicanálise, arte e sociedade. Hélia, bem-vinda ao Lab de Tendências. Obrigada. Bom dia para todos. Prazer estar aqui, poder compartilhar das minhas ideias, junto com as ideias da Hannah. Acho que isso é uma riqueza, a gente ter uma mesa dessa, né, para pensar a contemporaneidade, né, como a contemporaneidade pensa a questão dos sonhos. E eu queria fazer assim, um pequeno histórico para a gente entender como o conceito de sonhos dentro da psicanálise ele toma uma direção interessante, né? Eu fui convidado uma vez para assistir numa sociedade de psicanálise, isso tem uns 10, 15 anos, a fala de um pesquisador da área de neurociência, né, dizendo que, finalmente, eles tinham, vamos dizer, conseguido descobrir no laboratório, na pesquisa laboratorial, aquilo que o Freud já dizia em 1895. Né? Então, acho interessante também, quer dizer, essa coisa que você traz, dessa ideia da importância dos sonhos, né, que a neurociência está trazendo como elaboração das questões emocionais, porque isso foi a postulação do Freud, né, em 1905, que ele escreveu sobre a questão dos sonhos, e é considerado um marco inaugural do trabalho da psicanálise. Né? Então, o Freud começa a discutir, a partir de um encontro que ele tem com uma pessoa, uma histérica, né, que tinham conversões histéricas, e que ele vai pesquisar e vai refletindo, né, sobre esses modelos que existiam na época e que não tinha, vamos dizer, não contemplava a pesquisa da ciência para dar conta daquilo que a histérica estava vivendo como ato conversivo. Isso impulsionou a Freud para buscar novos caminhos para entender esses sintomas. Né? Então, em primeiro lugar, eu queria fazer essa leitura aqui, que eu acho que é importante vocês entenderem. Quer dizer, a psicanálise ela nasce com esse sonho de ser uma ciência. Né? O primeiro artigo do Freud foi para uma psicologia científica. Então, ele buscava realmente criar um campo novo dentro dos paradigmas científicos. Só que a ciência não dá conta da complexidade humana, né, de pensar a subjetividade. Então, se você usa modelos dentro dos paradigmas cientificistas, você não consegue acessar ao processo clínico, né, que o sintoma demanda. Na verdade, a gente tem, então, dentro dessa perspectiva, a gente tende, né, tem um caminho da psicanálise que tende a modelar, a partir de teorizações e relações estruturais, matemas, né, que focam no discurso e perdem essa dimensão, que é uma dimensão da clínica que vai se constituindo a partir de uma história do sujeito, que não é só a história individual dele, mas a própria história, né, a trajetória, que o percurso existencial que a vida vai marcando. Quer dizer, eu sou um sujeito não a partir desse drama edípico, vamos dizer, familiar. O inconsciente não é mais entendido como essa raiz que vai dentro de mim,
carregando, né, a minha descendência, né, porque o que eu estou propondo aqui é da gente pensar um inconsciente que é atravessado por um campo social. Então, se o inconsciente, né, ele está atravessado por um campo social, e você vai ter pesquisas desde o momento inaugural da psicanálise, né, com o Ferenczi, por exemplo, quando ele propõe o texto Thalassa, que ele vai dizer, nós temos o inconsciente talassal, quer dizer, nós nos formamos, o nosso inconsciente ele está repleto das forças, né, de composição desde o princípio da vida, quer dizer, desde o primeiro elemento que vai, né, produzir micro seres no mar, que vai sair do mar, que vai construir um corpo, né, com pernas, com braços, até se tornar esse ser humano. Tudo isso está no nosso inconsciente. Então, a gente tem que entender que o inconsciente é um cosmos que está para além de qualquer marcação, né, de discussão familiarista. A família é um transmissor da experiência, né, histórica em que o cosmos está circulando, né? A visão, por exemplo, a cosmogonia dos Yanomami é completamente diferente da cosmogonia do homem branco ocidental moderno, mas é uma cosmogonia, não deixa de ser uma cosmogonia. Então, a gente pensar o inconsciente como alguma coisa que está articulado, né, só nesse drama familiar, nunca a gente vai conseguir entender o sonho a partir de uma lógica que está sendo muito vista hoje em dia por várias são influências de pensamento da neurociência, dos estudos antropológicos, né, que contemplam o entendimento que vai sendo vivido na clínica. Por exemplo, você vai ter o Winnicott, que é um pesquisador. Eu não quero me alongar muito, né, só vou, porque dá essa introdução para vocês de onde é que eu estou falando. Quer dizer, eu estou falando já de uma leitura dos sonhos a partir dos achados contemporâneos, né? E, por exemplo, o Winnicott é um marcador muito importante dentro da psicanálise, né, porque ele vai trazer uma leitura a mais dessa proposta freudiana, não é uma releitura do Freud, atualizando no fechamento do signo linguístico, mas o entendimento desse sujeito atravessado pelo corpo, pelas experiências vividas, desde a tenra infância, onde essa força, né, do mundo está atravessando o sujeito de formas diferentes. Quer dizer, a receptividade dos sinais vai ser diferente num bebê do que num adulto, porque no adulto você já tem toda uma capacidade de simbolização que está sendo organizada de um modo diferencial. Mas esse vivido, que é onde o bebê recebe o mundo, diferente do adulto, o adulto, rapidamente, ele entra no discurso e associa direto, né? Ele vê um caderno, a imagem já está colada no sentido do caderno, né? O bebê ele experimenta esse mundo, e isso não saiu de nós. Quando a gente vai assistir uma experiência, quando a gente entra numa experiência artística, por exemplo, é um momento onde a gente pode ter um choque inaugural, que é ser afetado, isso é uma coisa que você fala no livro, né? É ser afetado por algo que vai construir uma possibilidade de você poder ver um novo horizonte. Daí é tão importante a ação de sonhar, porque o sonhar é um lugar onde essa força do inconsciente ela está autônoma para produzir o seu imaginário, né? Então, são as imagens que vão estar convocadas no sonho para praticar um enlaçamento do sujeito com o mundo, aportando novos horizontes. Eu vou ficar por aqui, tá bem? Não, está ótimo. Acho que você trouxe vários insumos que conectam até com a próxima provocação que eu queria trazer aqui. E aí eu vou recorrer de novo à neurociência, porque eu acho muito interessante elaborar esses conceitos da neurociência dentro da perspectiva tanto do Yanomami, da antropologia, como da psicanálise. E aí tem um outro conceito que a Natália Mota também trouxe para cá na palestra de ontem, que ela fala que o sonho é uma ferramenta de cognição social. Isso tem tudo a ver com várias coisas que você falou sobre a importância da comunidade, da consciência, do consciente coletivo. E o próprio livro, né, eu acho que esse é um case muito interessante nesse sentido de cognição social. É dito no livro que ele só nasceu a partir disso, né, a partir do compartilhamento dos sonhos da própria autora, da Hannah, que está aqui,
através desse compartilhamento, né, na medida que ela foi se aprofundando na cultura Yanomami, você foi começando a ter uma outra relação com os seus próprios sonhos, e você foi compartilhando esses sonhos, e, através disso, você conseguiu criar um processo de empatia mútua com as pessoas com as quais você estava compartilhando esses sonhos, que foi o fator definidor para gerar essa obra que você acabou gerando, né, toda essa etnografia dos sonhos Yanomami. Então, eu queria que você falasse um pouco isso, e aí, Hélia, depois você complementa, por favor, dentro dessa perspectiva da cognição social, né, do processo de empatia mútua, qual a importância de compartilhar os nossos sonhos com as nossas pessoas próximas. Não, então, acho super interessante, Hélia. Eu ia ficar ouvindo aqui se você continuasse o que você traz, porque eu acho que tem 2 pontos, um que o Yuri trouxe, né, da discussão de ontem, e que eu acho que o Siddhartha traz bastante. Mas eu queria pegar isso que a Hélia falou sobre, né, essa obra inaugural do Freud e essa tentativa da psicanálise de virar uma ciência, né, naquele início, que eu acho que dialoga um pouco também com a resistência que a antropologia teve em pesquisar sonhos. E eu acho que tem a ver também. E aí eu acho que tem um ponto interessante para a gente pensar, porque agora tem se falado, eu não sei, eu queria até ouvir a Hélia falar sobre isso, sobre uma popularização de discussão dos sonhos, né? Bom, se Freud disse isso há tanto tempo atrás, se tanta gente está dizendo, por que agora parece que a gente, não sei? Eu sempre olho para os lugares e vejo sonhos em toda parte, as músicas, nos outdoors e tal. Mas agora parece que isso generalizou. E eu acho que, bom, aqui no Brasil, eu acho que com as pesquisas, sobretudo com o Siddhartha, que teve um destaque muito grande, né, um alcance muito grande, mas eu tenho a sensação que, quando a neurociência, que é a hard science, está falando, então as pessoas, né, começam a se atentar. Param para ouvir, né? Para ouvir, olha, parece que é sério, né? Não é bobagem. É que nem meditação, né? Meditação já se fala há milhares de anos, já é um conhecimento popular, né, ancestral também, dá para dizer, e depois que a neurociência inventou o mindfulness, aí as pessoas, caramba, tem que trazer isso aqui. E capitalizou, né, e mercantilizou. Então, acho que tem esse processo, que também é bom pensar. Eu acho interessante que, da perspectiva Yanomami, eu também vi, e eu sempre gosto de falar disso, né, que o livro é um best-seller, porque é uma tese de doutorado. Então, quando eu jamais imaginaria que uma tese de doutorado pudesse ser lida por tanta gente. Mas eu acho que teve um contexto, que foi esse contexto pós-pandemia, né? Foi lançado em 2022, e veio atrás do livro do Siddhartha, do Ayrton Krenak, que também as pessoas começaram a prestar atenção nos seus próprios sonhos, né? Trabalhando em casa, acordando mais tarde. Mas eu acho interessante que, e dentro da psicanálise, me chamaram para falar também em várias sociedades. Toda vez que me chamam, eu falo, gente, mas o que eu vou falar? O que os psicanalistas esperam que eu fale? Porque na sociedade de psicanálise e escola, né, que até então eu só tinha sido analisanda, eu não sei nada, gente, de psicanálise, além do fato de ter lido a interpretação dos sonhos. Para minha tese, que, inclusive, foi uma resistência da minha banca de qualificação. Não, você não vai ler, porque aqui a gente é antropologia. Por que você vai ler Freud? E aí eu lembro que até um professor meu me chamou depois da qualificação, numa salinha, e falou assim, olha, todo mundo aqui faz análise, sabe? E aí fica falando esse tipo de coisa, porque eu acho que também tem essa questão da antropologia se firmar como ciência, num certo momento. E o Lévi-Strauss, isso não está no livro, mas está na tese. Tem uma discussão que eu faço de aproximar Lévi-Strauss com Freud, que é essa discussão de que, em algum momento, se separou ali, sabe? E, para minha surpresa, o tempo todo, não só os Yanomami, mas para vários povos, o sonho é um tema fundamental. Então, a minha questão é, se eles estão falando o tempo todo sobre isso, como é que ninguém deu atenção para isso, né? A gente tem agora estudos mais recentes, nas últimas décadas, mas, assim, desde que se estuda, que se faz antropologia, que, né, vários povos têm falado da centralidade do sonho em vários aspectos que, dentro da antropologia, são clássicos. Então, a gente tem mitologia, a gente tem xamanismo, que são temas clássicos dentro da antropologia, e que eu só falo isso em relação aos Yanomami, porque é onde eu me sinto mais segura, mas eu arriscaria dizer que sonho é central para pensar todos esses aspectos, e até então não foi levado em consideração, porque tinha muito mais a ver com o lugar, o sublugar que a gente colocava na nossa cultura para os sonhos, do que com os povos com os quais a gente estava falando. Então, acho que isso é um ponto interessante, que agora, e eu fico, obviamente, eu fico feliz, porque, pelo sonho também, eu percebi, e ainda nessa sua questão do compartilhar,
que as pessoas conseguiram se conectar muito mais com questões Yanomami depois de ver esses sonhos do que, por exemplo, ainda a gente está numa emergência, né, humanitária, já saiu em boa parte dos garimpeiros, mas a situação sanitária também ainda é complicada, não como era 2 anos atrás, não como era no governo anterior, está muito melhor, mas ainda é difícil. Mas as pessoas, se eu falava antigamente, tem 20.000 garimpeiros na terra Yanomami, isso dizia muito, tocava muito menos as pessoas do que falar essas pessoas que sonham esses sonhos estão sendo ameaçadas. Então, as pessoas começam a se conectar com a questão, né, com a temática, de uma maneira que eu achei impressionante, que só o sonho é capaz de conectar. Porque, independente de qual cultura você faça parte, né, de quais são os códigos que você compartilha, todo mundo sonha, né, independente do tema, da importância ou da centralidade que você dá para os sonhos. Então, é interessante, porque no livro eu falo sobre uma questão do sonho com os mortos, né, e como esse sonho, os Yanomami, quando alguém morre, eles são proibidos de falar o nome da pessoa e tudo que é dela precisa ser destruído. Inclusive o nome, né? O nome não pode ser pronunciado, porque chamar é trazer para perto, e você precisa ter uma distância entre os mortos para continuar vivendo, né? Os mortos vão para outro patamar, que é o Hutumoce, que é um lugar sempre festa, eles rejuvenescem, são felizes, têm fartura. E quando eles aparecem nos sonhos dos vivos, é sempre para levar os vivos para lá. E eles falam, aqui é muito melhor, aqui você vai ficar bem. E, como a gente sabe, os mortos têm sempre razão, porque eles já foram vivos. Então, eles já tiveram nesse patamar e falam, aqui não é bom, o bom é lá. E aí a pessoa acorda, Bihiwari Brown, né, que é com saudade, com pensamento nostálgico, com a vontade de ir para o outro lado. Só que, se ela não combate, e aí tem uma passagem do livro que eu falo, né, que se tem uma coisa que os mortos ensinam bem, é que saudade é a coisa que mata. Então, de que, se ele não combate esse sonho, ele acaba ficando doente e acaba passando para o lado dos mortos. Então, tem várias, que é outro aspecto do sonho como resistência, né? Ele sabe que o morto quer, mas ele vai lá e se segura. E aí as pessoas conseguiram, eu acho que, ressignificar o luto, porque muita gente começou a me procurar para não tanto discutir o sonho, mas o luto. Ia pensar, nossa, depois que eu vi como os Yanomami lidam com seus mortos, eu consegui ressignificar várias questões e resolvi isso, não sei como, mas eu acho incrível também, né, esse potencial que esses temas têm, e o sonho é canalizador, né? Ele faz essa conexão. Tipo, o que você conseguiu ressignificar? Assim, tem como dar alguns exemplos? Das pessoas que me contaram? Não, da sua perspectiva, que você falou que conseguiu ressignificar algumas coisas a partir dessa nova experiência que você teve com os sonhos. Desse feedback das pessoas, o que eu percebi é isso, como você colocou, eu fui pesquisar um tema, eu já estava um pouco cansada da academia, e eu falei, eu só vou voltar se for um tema que me atrai. Que bom, né? Eu acho que, inclusive, o livro só fez sucesso porque ele não é acadêmico, né? Então, porque eu acho que essa é outra ideia do compartilhar também. Porque, quando eu tive acesso a esse mundo, eu pensei, como é que a gente fala sobre essas coisas de uma forma que alguém que nunca foi para a floresta, nunca viu os Yanomami, consiga acessar? Então, eu tinha uma preocupação com a forma, né? Então, a tese é minúscula, que é quase o tamanho do livro. Eu achei que eu ia ser reprovada, mas as pessoas acessam. E eu pensava, como que eu não sabia, eu não imaginava que ia virar um livro, né? Mas eu pensava, como que qualquer pessoa que possa pegar isso aqui possa entender minimamente. E aí, hoje, eu vejo, tipo, é dado nas escolas, tem amigos que falam, minha avó está lendo, né? Então, isso eu acho que é justamente porque não tem esse viés acadêmico. Mas, como eu ressignifiquei, eu percebi, mas isso é o pós-livro, e com toda essa procura, né? O livro está sendo traduzido. Tem esse projeto do livro infantil, que é para falar sobre sonhos nas escolas também, sobre povos indígenas. Mas eu percebo que sonho é uma chave que eu consigo fazer muitas coisas, sabe? Então, eu consigo chamar muito mais atenção para vários outros temas a partir dos sonhos, porque as pessoas se identificam, mesmo sendo, né, culturas diferentes, contextos, repertórios simbólicos diferentes, as pessoas se conectam de uma forma que eu mesma, a Elia vai saber dizer melhor sobre isso, não consigo explicar. Mas, para mim, é quase uma isca, entendeu? Então, eu encontrei uma pessoa no evento ontem, ela falou, mas eu estou escrevendo outro livro. Ela falou, mas ainda sobre sonhos? Eu falei, eu sempre vou falar de sonhos, entendeu? Porque é a maneira que eu consigo tocar as pessoas e falar de um universo que é completamente outro, a partir de uma perspectiva que conecta. Tão bom que... Vou voltar aqui. Bom, então, acho interessante que você deixou uma
né, uma proposta de pensar que vou continuar o que eu estava falando antes, na verdade, né, porque eu queria retornar ao Winnicott, e aí meio pegando um gancho dessa experiência do compartilhamento, né, quer dizer, o Freud ele pensava o sonho como realização de desejo. Então, a escuta dele era pensar, né, as conversões, porque todo o trabalho do Freud, se a gente for criar uma linha, traça, né, a experiência de conversão em todos os níveis. Então, do sujeito, da prática de vida, do sintoma, né? E, nos sonhos, ele pensava na função dos sonhos como, né, um lugar onde você tinha que criar conexões no inconsciente para disfarçar esse desejo proibido, para que ele pudesse descarregar no sonho a energia que estaria contida, né? Porque a ideia, assim, bem, tudo superficial, aqui é assim, né? Eu estou falando o básico e o superficial. A ideia é que o reprimido é aquilo que você tem um encontro com algo que entra no registro da interdição, da censura. Então, você faz um processo de desligamento da ideia do afeto e reprime. E aí vai tentar organizar isso de uma maneira tal que você possa descarregar essa energia que ficou contida. Porque isso é um aspecto do trabalho do Freud, é pensar, porque ele pensava encarnado, ele pensava a partir da experiência da contenção energética, ele não pensava só em termos dessa referência do afeto como um sentido significado, né, nessa ordem significado-significante, mas da experiência energética, ou seja, da carga que ficaria contida e essa força reprimida, né, se a gente pensar num sistema de vazamento, né, a gente entende isso, né? Quer dizer, um dique que explode sem estar na hora certa pode causar um grande problema, né? Vamos dizer que os sintomas seriam a expressão desses diques explodidos, né? Então, na verdade, tem que encontrar novos canais para desaguar essa energia que ficou contida. E o sonho seria um deles, né? E ele propõe outros aí, mas agora interessa a gente pensar no sonho. Então, essa ideia, né, do deslocamento, da conversão, né, ela vai fazer parte da experiência do pensamento do Freud, mas o pensamento do Freud também vai evoluir. Então, o Winnicott, nessa esteira, ele vai pensar a experiência do sonho não só nessa prática de algo que fica reprimido e tem que vazar, mas, para além disso, ele vai pensar no ato criador, né? Ele, por exemplo, traz, quando ele tenta pensar a experiência mais primária, veja só, o Winnicott estava vivendo aquele momento da Segunda Guerra Mundial, preocupadíssimo com as crianças que estavam hospitalizadas, órfãos, né, preocupadíssima com a população que estava enlouquecendo, né? A sociedade britânica, na época, fez um trabalho lindíssimo com os soldados que perderam a guerra e preparou esses soldados, né, a partir do desejo deles de voltarem à guerra sem prestar atenção no que o outro comandante lá estava dizendo, mas na emergência do momento e figurando nesse ponto, quer dizer, na autonomia da sensibilidade do soldado diante da ameaça externa, né, eles conseguiram ganhar a guerra. Então, esse trabalho foi um trabalho muito importante, está publicado, né, o Lacan até escreveu um texto sobre essa experiência, mas isso foi feito nesse grupo, né, por pessoas, por psicanalistas que trabalhavam grupalmente, que pertenciam à sociedade britânica na época do Winnicott e que ele estava lutando e tentando entender essas funções que estavam sendo obscurecidas na medida em que a sociedade estava sendo atravessada pelos poderes industriais, né? Então, a gente sabe da importância, eu acho que você tocou nesse ponto, né, do como que as coisas começam a borbulhar como formas de criar desvios, né, as violências que são perpetradas por poderes na nossa sociedade, né, em termos de mercado, falando claramente, o capitalismo, né, essa coisa de extração dos bens e, na verdade, extração de vida que a gente está vivendo hoje, né? Então, seriam formas de resistir a esse processo. Então, a gente pode observar que vem qualquer
movimento que começa a sinalizar um desvio, rapidamente é capturado e vira mercadoria. Né? Começa a se falar sobre isso, começa todo mundo a entender sobre isso, começa a ciência a dar conta disso. Na verdade, quem entende de sonhos são os bruxos. Né? No livro dela tem uma passagem que eu fiquei muito emocionada quando eu li, porque ela fala que o caçador é o grande sonhador, porque ele desliza num território mais amplo e é capaz, então, de fazer o sonho ter um espaço maior de visibilidade, né, para ele. E outro ponto fundamental, que é muito lindo, que o caçador não come a sua própria caça, ele distribui. Então, essa junção da coragem com a generosidade, que é justamente aquilo que, no meu ponto de vista, pode ser resistência a se deixar devorar por esse sistema, né, é a que faz, dentro dos Yanomami, ser o caçador, o grande sonhador. Né? Então, voltando aqui à psicanálise, eu queria falar que o Winnicott ele propõe, e eu acho que estou falando porque que ele viveu isso, né, essa miséria, ele vai propor, da Segunda Guerra Mundial, ele vai entender a importância do sonhar, como do brincar, como alguma coisa que retiraria esse sujeito do privilégio da razão para a experiência do corpo, né? E esse corpo como alguma coisa que vibraria outros espaços. Então, que seria capaz de compartilhar não só aquilo que o Freud propôs, quer dizer, para entender o sonho é preciso que eu escute o sonho do outro e que o outro fale o sonho que ele viveu, mas, mais do que isso, que o sonho consegue acessar outros tempos e outros inconscientes. Ele, já no final da vida, o Winnicott, tem um livro muito bonito do Massoud Khan, que é um psicanalista que ainda está vivo, que foi que o Winnicott deixou os bens dele, que eu não sei nem como é que eu digo isso, o acervo dele para o Massoud Khan poder organizar, porque ele confiava muito nele, né? E ele vai falar da importância, né, de várias perspectivas nesse livro, que é o livro chama-se Quando a Primavera Chegar, do Massoud Khan. Então, tem um trecho que ele começa a conversar, né, com o Winnicott sobre um caso clínico. O Winnicott já está perto da morte, né, já no final de vida, e ele tem uma conversa com o Massoud Khan, e ele vai falar, né, de que ele não estava entendendo um sonho de uma paciente, porque não cabia ali naquela história, aquele sonho que ela estava tendo. Né? E era um sonho que ele fala que deveria ter sido um sonho da mãe quando estava grávida dela, porque o sonho aí esclarece a experiência dela de convivência com o ódio que a mãe tinha dela. Né? Que era um sonho que a mãe tinha tido e que ela sonhou, que não era um sonho dela, era um sonho da mãe, que a mãe não sonhou e que ela passou a sonhar. Então, eu achei muito curioso, né, essa coisa do compartilhamento. Não só a importância que ele traz, né, de você poder compartilhar os sonhos, na medida em que você pode, de alguma forma, encontrar sentidos para ele, mas também essa condição de trajetória entre o espaço psíquico do outro, né, nesse campo, que, aliás, é uma proposta dele também, pensar que o criar e o sonhar se dá entre a realidade e a experiência subjetiva. Né? Quer dizer, esse espaço transicional que ele vai chamar. É algo, né, que a criança vai fazer desde pequenininho, quando ele começa a poder perder esses primeiros seres de cuidado. Né? Ele vai falar de um processo de transicionalidade, que é poder começar a construir o seu objeto interno de amparo. Né? Então, a ideia do compartilhamento é uma ideia super importante. Não, muito bom, muito bom. Eu queria trazer uma provocação final aqui e voltar para essa questão do Schopenhauer, que diz que os brancos não sabem sonhar. Né? A gente já concordou aqui que o sonho é muito importante. Né? Fonte de inspiração, ferramenta de criatividade, cognição social, regulação emocional, uma fonte de autoconhecimento, que eu acho que é um tema que a gente não explorou tanto, mas que eu acho que também tem muito a ser explorado, conexão com o outro, enfim. Como que vocês acham que a gente pode sonhar melhor, então? Que ferramentas, que ideias, que técnicas, que práticas
que vocês fazem e que vocês recomendariam para as pessoas melhorarem as suas relações com o sonho, para tentar extrair de uma forma positiva, né, mais benefícios assim dessa coisa que a gente faz toda noite? É boa. Eu acho que e só para contextualizar, a primeira vez que o Davi, né, esse livro que é A Queda do Céu, que é essa autobiografia do Davi junto com um antropólogo que está com ele há mais de 40 anos, que é o Bruce Albert. No final do livro tem um apêndice, o Bruce explica um pouco de onde surgiu. E aí ele diz que essa ideia ele ficou gravando, né, mais de 30 horas de gravação em Yanomami, que ele traduziu para o francês, e em 2015 foi traduzido para português. E aí ele conta que o Davi, a década de 90, né, final dos anos 80, começo de 90, teve a primeira corrida do ouro na terra Yanomami. Então, e não havia ainda a demarcação da terra. O Davi começa a tentar, né, ele vai até Brasília, conversa com o Sarney na época, mas, enfim, não tem resultado. E aí, quando ele está na casa de uma antropóloga, Alcida Rita Ramos, ele vê um Globo Repórter que fala sobre a corrida do ouro e ele vê a devastação. Então, é a primeira vez que ele consegue ver a floresta sendo destruída, né? Porque ele não tinha aquela visão do todo. E a frase que ele solta é essa, tipo, os brancos não sabem sonhar, é por isso que eles estão destruindo a floresta. Então, a partir disso, essa antropóloga envia essas gravações, manda essa mensagem para o Bruce e começa uma série de gravações, né? E aí o Davi vai sair. Eu estou falando isso, inclusive, porque a terra Yanomami foi demarcada em 92, durante o Rio 92, né? Eco 92, porque a gente está na COP 30. Então, e o Davi faz uma campanha internacional e como o Collor, né, na época tinha muito essa questão com a política internacional, uma dos grandes feitos da Eco 92 é a demarcação da terra Yanomami. Então, o Davi fala sobre isso, que os brancos não sabem sonhar, e aí ele fala isso várias vezes no livro, mas isso não quer dizer que os Yanomami são melhores do que os brancos, porque os brancos não sabem sonhar. Mesmo porque, e aí tem um ponto que eu acho que é interessante no que a Elia colocou, porque o sonho, se ao mesmo tempo todo mundo sonha, é uma técnica que precisa ser desenvolvida. Então, ele acredita que os brancos podem sonhar. Inclusive, esse livro que ele escreve, ele fala, bom, para essa geração talvez não sirva muito, mas para os filhos desses que virão, talvez eles consigam ler essas palavras e ver algum sentido com o que os pais deles fizeram com o planeta, com a floresta, com a terra-floresta. Então, eu acho que esse aspecto é interessante, porque, como a Elia falou também, o sonho ele é compartilhado, mas, para compartilhar, você precisa aprender a boa palavra, né? Aprender a ser um Yanomami de verdade, que é ser generoso. Então, falar bem as palavras é também ser generoso com as palavras, é compartilhar aquilo que você sabe de uma maneira que as pessoas possam acessar. Então, não comer a própria carne é um requisito fundamental para que você seja um bom caçador, porque a própria caça, quando ela sente o cheiro do caçador que come a própria caça, ela diz, não, esse aí eu não vou, e foge. E eles viram, em Yanomami é Sira, mas é o famoso Panema, né? Então, porque você tem que compartilhar, porque você vive em comunidade. Então, e aí eu retomo o Davi também, mais uma vez, porque quando ele começa a fazer essa campanha internacional pela demarcação da terra Yanomami, ele vai para vários países e ele fala que uma das angústias maiores é que, quando ele acordava no hotel e ele tinha um sonho e não tinha para quem contar. Então, eu acho que como é possível compartilhar esse sonho? Eu acho que esse senso de comunidade, e, mais uma vez, os sonhos eles não estão aí pelo mundo, né? Eles estão nas pessoas e as pessoas fazem parte, né? Têm suas relações. Porque o que, às vezes, me incomoda é que, às vezes, as pessoas, como popularizou muito o livro e tal, então, várias vezes também me chamam para falar do tipo, vamos, então, compartilhar nossos sonhos, vamos fazer uma ciranda, vamos acender um incenso. Sonho, essas coisas. Como se fosse uma técnica, como se fosse uma coisa mindfulness, né? Sabe? Do tipo, vamos aqui dar as mãos, acende o incenso, como se, né? Vamos evocar os chapiri, que são os espíritos auxiliares, como se fosse possível, né? E você descontextualiza ou você mercantiliza, né? Não fazem isso, não é que fazem workshop disso, mas chamam para compartilhar. E eu fiz semana passada uma mesa com a Ailton Krenak, lá em São Paulo, e a gente conversou sobre isso, que ele fala, pois é,
é justamente os sonhos, eles são compartilhados em comunidade. Então, antes da gente falar dos nossos sonhos, a gente precisa criar essa comunidade, né? A gente precisa ter esse senso de partilha. Quer dizer, o sonho ser compartilhado é uma consequência dessa relação que precisa existir antes. E aí é até interessante, eu encontrei a Clarissa, porque há 2 anos atrás eu estive no Museu da Manhã, falando justamente sobre isso, e o mediador, na época, falou assim, como que é essa coisa de compartilhar? Porque, entre a gente, normalmente, quando eu tenho um sonho, eu falo, não vou contar para ninguém, porque vai dar errado, né? O pessoal vai botar olho gordo. Então, você guarda para você isso. E quando, na verdade, é justamente o oposto, né? A gente compartilha. Quando você normalmente tem um sonho, eles vão para o meio da casa, porque diz respeito a todos. Quando você sonha com um inimigo ou você sonha com alguma coisa, aquilo só faz sentido porque é compartilhado. Não faz sentido você sonhar e guardar para você. Então, teve o caso, por exemplo, do filho da Fátima, que, quando você sonha com cobra, você não sai de casa, né? Isso é um problema também, porque, quando os caçadores estão com preguiça, eles dizem, eu sonhei com cobra. Então, é uma briga com as mulheres, que as mulheres falam, não, não é, você não quer caçar. E é uma disputa. E a Fátima perdeu um filho com picada de cobra. E eu consegui falar sobre isso com ela, porque já fazia muito tempo, né? E eu perguntei para ela, mas e seu filho? Ele não sonhou com cobra? Ela falou, não, ele sonhou. Mas, como ele era criança, ele não sabia falar ainda direito sobre o sonho. Então, por isso que ele saiu. E a gente... então, nesse sentido do sonho como técnica também, sobre a importância de falar, né? Porque falar é isso. Você tem essa possibilidade desse sonho, de você entender o que ele significa e dele fazer sentido para outras pessoas, né? Ele afeta todo mundo, e não só quem sonha. Depois que eu li seu livro, eu mudei muito a minha relação com o sonho, e aí teve outro dia que eu sonhei que minha mãe tinha sido atropelada, bate na madeira. Nossa, eu fiquei desesperado. Eu liguei para ela, falei, mãe, pelo amor de Deus, cuidado ao atravessar o dia inteiro. Aí ela tomou cuidado, está bem, graças a Deus. E só finalizando já, que aí eu lembrei de outra mesa que eu fiz com a Rita Carelli, em São Paulo, e ela falou justamente isso, que toda vez que eu sonho, eu também tive um sonho, semana passada, com um amigo, que era um horror, o avião caía, tal, e eu sempre entro em contato com a pessoa, né? E, nesse dia, ele ia pegar um avião para a terra Yanomami. Mas eu falei assim, o avião cai, mas assim... Mas está tudo bem. O importante, eu falei para ele, o importante é você saber o que fazer quando o avião cair, né? Porque esses monomotor, quando vai na floresta, quando acontece alguma pane, o piloto joga na água, né? Para não ter impacto. Então, e é uma das coisas que eu aprendi na floresta com o sertanista, o seu Meirelles, é que, quando cai, aí eu contei isso para ele, ele falou, tudo bem se cair, porque você não vai morrer. O importante é que, quando cai na água, você sabe que tem a gente chama de cachoeira, mas, na verdade, são as cascatas, né? Que as pessoas se afogam porque elas quebram as pernas, né? Então, elas acabam mesmo quem sabe nadar. Então, eu falei, quando cair, é de costa. Você sabe que nada de costa até a beira, então está tudo certo. Mas eu contei isso para ele, porque, com a Rita Carelli, ela falou, toda vez que eu sonho com alguém, aí eu vou na minha psicanalista, ela fala, não tem nada a ver com essa pessoa, porque ela pensa em ligar, não tem nada a ver com essa pessoa, é com você, diz respeito a você. E é justamente esse outro sentido de sonhar com o outro, você precisa contar para outra pessoa, porque tem a ver com o outro, né? E, se tem a ver com o outro, você sonha porque também tem a ver com você. Mas é a relação, né? E não o indivíduo que é mais importante nisso. Já deixou o gancho final para a Hélia. Perfeito. Não, então, eu vou continuar pegando o gancho aqui, mas vou continuar o que eu estava falando antes, sobre compartilhamento, porque, na verdade, eu quero avançar um pouco mais no pensamento do Winnicott, né? Mas, na verdade, isso diz respeito ao modo como muita gente está trabalhando atualmente, né? Está pensando, dentro da psicanálise, a essa manifestação da existência, que são os sonhos, né? Eu acho, Yuri, que são cosmos diferentes, né? São modos diferentes de associação. Quer dizer, não vejo mais esse momento que foi muito forte, de um olhar só para dentro de si, dos problemas com meu pai, com a minha mãe, mas eu acho que tem uma questão muito maior que está se dando hoje, que é a questão do esgotamento da vida na Terra. Quer dizer, a gente tem que se atentar para isso, né? Tem que cuidar disso, e isso atravessa a nossa experiência. Quer dizer, então, o que eu encontro nesse pensamento, quando ele fala desse sonho que ela sonhou com o sonho que a mãe não tinha sonhado, é justamente essa capacidade de acessar, né, um campo muito mais extenso do que seria aquilo que a psicanálise, não é, construiu como essa ideia do sonho como realização de desejo, né? Claro que com todas as
discussões, porque a psicanálise vive nesse processo de se fazer o tempo inteiro, mas de entender que os nossos sonhos são nossos na medida em que eu estou mergulhado num ambiente. Então, por isso eu estou insistindo muito, né, do entendimento do inconsciente, não mais como alguma coisa interiorizada, mas como uma máquina de produção. É uma máquina de produção, né, onde entram signos que não estão semiotizados, entram experiências, entram vivências, né, vivências do outro, captações. Isso é muito comum, né, duas pessoas que vivem juntos, uma pessoa pensa em alguma coisa, a outra fala o que a pessoa estava pensando. O que é isso? Isso é um nível de captação dessa experiência que se dá em outro lugar, que não é o lugar que a gente está acostumado, dentro dessa lógica linear, racional. Então, essa experiência é uma experiência muito importante, né, da gente ter em conta do que a gente está falando aqui, de que tipo de manifestação a gente está falando aqui, quando a gente fala de compartilhar. E também essa ideia que não dá para trazer a cosmogonia, o sonho que está implicado no modo de ver o cosmos, num outro sonho de alguém que está implicado num outro cosmos. Quer dizer, você pode se sensibilizar com essa perspectiva, e, como você falou, começar a aprender que existem outros modos de perceber o mundo, não é? E que nos dê a chance de começar a olhar para o meu cotidiano de uma forma diferenciada, a preservar o futuro, porque eu tenho acesso a esse futuro, de alguma maneira, né? O sonho me dá acesso a esse futuro. Era mais ou menos isso que eu queria trazer. Acho que é ótimo que você encerrou com essa ideia de futuro, né? Futuros possíveis, a gente está aqui para discutir sobre isso. Hanna, Hélia, muito obrigado, adorei a conversa. E agora... Pessoal, agora a gente tem um espaço para perguntas, então já tem uma ali, outra ali. Aí vou pedir só, por gentileza, que façam uma pergunta relativamente breve, para que mais pessoas possam ser contempladas. Aí fala seu nome, faça a pergunta, por favor. Bom dia. É imensamente um prazer ouvi-las, primeiro. Eu sou psicóloga junguiana, com imenso respeito à psicanálise, o Winnicott, então, nem se fala. E em 1930, 40, o Jung começou a viajar, fazer umas viagens, justamente para conhecer novas representações arquetípicas e tudo. E ele comentou que, nos povos com essa característica mais ancestral, quando uma pessoa tinha um sonho e ele não compartilhava, que aquilo era uma profunda falta de ética com a comunidade, era quase que um desserviço você reter aquela informação tão importante para o grupo, né? E como que a gente meio que saiu de um tabu de falar dos sonhos para o não falar dos sonhos, porque era uma coisa muito subjetiva. E eu sinto que a gente ainda não encontrou um equilíbrio muito bem nisso. Aí, às vezes, a gente vai para compartilhamentos que caem nessa questão mercantilista e tudo, né? E se vocês têm alguma ideia de como a gente pode fazer isso, ainda que micro... Eu, por exemplo, tenho um grupo de intimidade que a gente compartilha. E como a gente começa a fazer, como que a gente volta a sonhar? É impressionante. Mas como que a gente ainda não conseguiu achar esse equilíbrio do subjetivo com o coletivo e ainda tentando fazer um pouquinho de objetividade nisso tudo? Então, vocês têm alguma proposta, alguma coisa assim? Acham que pode ter alguma ideia relevante? Eu queria falar só uma coisinha, porque eu não falei nada sobre Jung, porque não dá tempo, né? Porque é tanta coisa. Mas realmente o Jung tem uma contribuição enorme para a psicologia e para a psicanálise, porque ele era psicanalista. Agora, eu trabalhei com a doutora Anise, né, no Pedro II, e o trabalho dela é um trabalho que ia nessa direção. Ela conseguia, de alguma forma, recuperar uma organização psíquica, né, nos pacientes que estavam esquizofrênicos, em função desses projetos, né, que ela propôs de trabalhar a partir dos desenhos, das pinturas, das produções artísticas. Então, ela olhava uma produção e ia encontrar realmente nos arquétipos, quer dizer, sonhava junto com a paciente, né, porque pegava, por exemplo, a Daphne, aquele trabalho, e dava um sentido para a vida dela, né, organizava um sentido a partir do mito. Então, eu acho que isso é uma forma, né? O trabalho artístico é uma forma de você começar a compartilhar os sonhos. Pronto.
Eu acho que, no começo da emergência, eu trabalhei na CASAIA, que é a Casa de Apoio à Saúde, né? Quando eles são removidos da área, eles vão para essa casa, teoricamente deveriam ir para um hospital, fazer um exame, mas acaba ficando superlotado. Então, um dos trabalhos que eu fiz na emergência foi receber pessoas do Brasil todo que estavam vindo para poder trabalhar com os Yanomami. Então, era o pessoal da saúde. E uma das coisas que eu falava, tinha nessa instituição, tem uma ala que é a enfermaria especial, que são os casos mais sérios. E é um lugar super frio, super branco, super fica 17 graus lá, Boa Vista é super quente. E para os Yanomami é terrível, completamente. E eles ficam lá em silêncio, sem falar, e apartados, né, dos outros alojamentos, onde estão os parentes, os conhecidos. E uma das coisas que eu falava, e o pessoal que trabalhava ali falava, a gente não consegue, né, é tão triste lá o lugar. E eu falava, tenta, mesmo com a questão da língua, tenta perguntar do sonho e tal. E aí teve uma médica que foi e voltou e falou assim, nossa, eu perguntei, eu falei, tenta falar Mari, só fala Mari. Mari é uma palavra, né, para sonho. E que ele falou, nossa, uma pessoa que nem se falava, nem se mexia, começou a contar um tanto de coisa, eu não entendi nada, mas ele sorriu, e ele passou a sorrir. Então, eu acho que tem uma questão que é importante, que eu acho que é de normalizar o sonho nesse sentido, sabe? Eu fico imaginando, e aí é o futuros possíveis, em algum momento que você vá para uma consulta médica e as pessoas não tirem, né, não meçam só a sua pressão, vejam o colesterol, mas perguntam, você está sonhando? Né? Você tem sonhado com o quê? Porque você consegue saber se a pessoa está dormindo, o que está acontecendo. É uma discussão que você tem na escola, porque nas escolas, por exemplo, o Siddhartha comenta isso também. Se você não tem as condições mínimas, né, e falando de direitos fundamentais, se você não tem onde dormir, se você não tem o que comer, se você não tem, como é que você vai sonhar? Né? Então, assim, nas escolas, muitas escolas públicas, onde as crianças vão por causa da merenda, ou em lugares onde tem, né, em situação de risco, tipo, você não consegue abordar esses temas de maneira tão direta, né? Mas se você pergunta dos sonhos, ou se você pede para as crianças, faça um desenho, você consegue acessar coisas que de outra forma você não conseguiria. Então, acho que normalizar o sonho nesse sentido, sabe? Mais do que nesses lugares do tipo, vamos aqui falar dos nossos sonhos de forma aleatória, mas dentro de contexto, porque, como, né, a Elia colocou, o Yuri trouxe isso também, esse compartilhamento, esse senso de comunidade, que eu digo, ele não pode ser artificial, né? São vínculos que você cria com as pessoas. E, então, esse grupo que você criou com as suas amigas. Eu também tenho meus amigos durante a pandemia, sonhos de pandemia, que eles me mandavam sonhos, e eu estava juntando. Eu acho que é isso, você tem o senso, né, de compartilhamento, que é com certas pessoas, certos contextos, certas realidades. Então, tem estudos, eu fui falar em BH também, e aí tem uma menina que está pesquisando lá a questão desses jovens infratores, e ela vai lá fazer um processo de escuta dos sonhos deles. E, no começo, ninguém falava, e agora todo mundo compartilha, e viu que isso afetou bastante a relação deles dentro daquele espaço. Então, acho que, localizado, é possível falar, né? É possível pensar dos sonhos a partir de uma perspectiva que seja transformadora, né? E não meramente, né, tilelê, eu diria assim, sabe? Tipo, vamos compartilhar aqui, né, fazer uma ciranda. Boa. Próxima pergunta, acho que está ali atrás. Desistiu? Tinha um lá atrás, então, Carla. Bom dia. Vou fazer uma pergunta que eu acho que pode abranger vocês duas e vocês pensam e escolham como vocês querem responder. A primeira tem a ver com a nossa capacidade de sonhar e como que você está observando ali na sua clínica, e talvez até você também nesse convívio com a população indígena, como que isso está sendo alterado pelas dinâmicas de rapidez, velocidade, rede social, tipo, onde tudo é muito entrecortado, assim, né? Então, como que vocês estão observando isso na nossa capacidade de sonhar e de relatar os nossos sonhos? E também, essa relação com o sonho ela é muito diferente em diferentes etnias. Eu mesmo já ouvi do Krenak, por exemplo, uma relação entre sonho e luto, né, no povo Krenak, que achei super interessante, que quando uma pessoa morre, todo mundo vai sonhando, né, com essa pessoa que morreu, e o luto é considerado feito quando para-se de sonhar, né? Então, o sonho com uma outra função e uma relação com o luto, né? Então, se você conhece algum trabalho
esteja mapeando essas diferentes relações com o sonho nas diferentes etnias e também outros povos também, que não é só nos povos originários do Brasil, né? Imagino que isso tenha em outros povos originários do mundo todo. Então, são essas duas perguntas. E se também você tem escutado dessa mudança na capacidade de sonhar também entre as etnias indígenas, em função também dessa chegada de rede social, internet, essa movimentação toda que a gente está vendo. Em termos da clínica, né, eu acho que tem uma mudança que se operou, vamos dizer, eu trabalho com clínica há mais de 40 anos, então, há bastante tempo, né? E eu vejo, se eu pensar no princípio e pensar no agora, porque isso é uma coisa que vai se dando de uma forma muito sutil, né? Mas, assim, havia uma coisa de muito mais preocupação com os problemas íntimos, né? E com as questões familiares nos sonhos, e, ao mesmo tempo, eram sonhos mais prolixos, muito mais lembrados, as pessoas acessavam mais os sonhos, né? O que eu vejo hoje é que são sonhos mais curtos, também, às vezes, vêm 3, 4 sonhos, né, para serem relatados, e são todos muito curtos, às vezes tem ligação, às vezes não, depende, né? Eu escuto muito o que é para que ele está me dizendo, né? Para quem está me dizendo o sonho, é quem pode me dizer do sonho. Eu estou ali acompanhando a viagem, né? Eu acho que é uma forma diferente do que era, para mim, no passado, que eu ia buscar o sentido do sonho a partir da minha leitura sobre o diagnóstico do sujeito, como é que ele estava se colocando. Quer dizer, essa questão é uma questão bastante interessante, pensar como que o sonho não é para ser interpretado, como o sonho é para ser, né, partilhado na clínica, e que o sonho porta uma ruptura necessária com uma história que está se dando. Né? Nesse sentido que eu vejo que tem, né, aí o meu olhar, e que eu estou nessa relação. O outro ponto é esse que eu estava falando, da fragmentação dos sonhos e das pouco acesso. Né? Esquece, não lembra. Não, né? Eu até peço para anotar, quando lembrar. Né? Segue aí. Carla, tem uma revisão bibliográfica, que é uma dissertação de mestrado, da Karen Shiratori. Se você digita Karen Shiratori, já aparece lá. Não lembro o nome inteiro, mas coloca Karen Shiratori de Sonhos, a academia.edu tem lá para baixar a dissertação dela, e ela faz um super levantamento sobre a questão dos sonhos entre os ameríndios, e uma discussão mais profunda também, que eu acho que vale a pena, e eu sempre indico. Sobre esse sentido do sonho, eu acho que é da mesma forma, né, como o luto, o sentido da vida, tudo isso, as perguntas, na verdade, elas sempre são as mesmas, né, independente da cultura. As respostas é que são diferentes. Então, eu já falei também em contextos que depois vem uma pessoa falar comigo e fala: mas na minha comunidade é justamente o contrário, a gente precisa sonhar, né, com o morto, é uma coisa boa sonhar. Então, eu acho que é um pouco isso, cada um dá um sentido específico. Né? Para mim, e eu até gostei de ouvir isso que você falou, Hélia, porque quando eu fui trabalhar com os Yanomami, pesquisar, justamente eu não quis fazer uma interpretação. Eu falei, eu não vou vir aqui perguntar o que significa sonhar com tal coisa, ainda que isso tenha ali e acolá, mas eu estava querendo entender o que eles faziam com aquilo que eles sonhavam, né? Qual que era o sentido que eles davam para aquilo, mas sem pensar num livro de significado dos sonhos Yanomami, porque, de fato, isso pareceu ser o menos importante para eles. Então, a ideia era um pouco ver, no dia a dia, como que o sonho mobilizava, né, a vigília, o cotidiano, e toda a relação com o entorno. Acho que é isso. Vamos para a nossa última pergunta. Bom dia para todos. A minha pergunta é a seguinte: olhando sob o prisma da psicanálise, da antropologia, da neurologia, por que sonhamos e como é que a gente poderia, eventualmente, induzir a sonhos? Porque hoje, usando a tecnologia disponível, é possível
a gente, inclusive, fazer como alguns experimentos aí na ficção científica já estão se tornando realidade. Ou seja, eu entro numa máquina e programo o sonho que eu quero. Mas minha pergunta principal é, por que sonhamos? Por que esse indutor do sono, do sonho? Tá? Obrigado. Difícil essa pergunta aí, hein? Não, se você pensar em termos científicos, né, isso é constatado na ciência, né? Se você não sonhar, você morre, né? O cérebro esgota. Ele precisa sonhar para poder ter um trabalho de descarga de uma pressão, né, que vai se acumulando. Quer dizer, dentro da eu acho que cada olhar, né, de cada área do conhecimento que se dedica ao sonho vai pensar um modo diferente, né? Dentro da psicanálise, se sonha justamente para encontrar meios de sobreviver, que é, de uma certa forma, a mesma coisa que a ciência diz, né? Sobreviver se organizando nesse coletivo, né? Como é que a gente pode viver melhor, como que a gente pode ter mais chance de viver, né? Eu acho que eu teria só isso a acrescentar. Não sei qual foi a última proposta. Se é possível produzir sonhos. Isso eu não sei. Eu acho que produzir sonhos a gente produz vivendo, mas essa programação eu desconheço. É possível, eu posso adiantar isso, porque a neurocientista de ontem falou que era possível. Mas até só um parêntese antes da Hannah complementar, eu gostei muito que você trouxe essa ideia da ficção científica, né? Porque a gente falou muito ontem também, a gente teve uma palestra especificamente sobre ficção científica. Os japoneses já desenvolveram uma tecnologia que é capaz de ler os sonhos e identificar, usando inteligência artificial, os sinais neurais que foram gerados durante a atividade do sono para criar uma imagem fidedigna ao que aquela pessoa estava sonhando. Isso foi criado, é uma tecnologia criada agora no ano passado. Isso é ficção científica, né? Se tornando realidade. É uma coisa que a gente imaginava lá atrás e que as pessoas estão começando a desenvolver tecnologias. Imagina como é que não vai ser esse tipo de discussão daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. O Rodrigo está ali, ó, falou de ficção científica ontem. Então, enfim, só um parêntese, mas aí, Hannah, peço suas considerações finais aí sobre a pergunta. Não, eu acho engraçado porque fizeram também, eu gravei um vídeo para o GNT e eles me fizeram essa pergunta: os japoneses estão desenvolvendo esse tema aqui sobre os sonhos, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada, eu não tenho a menor ideia do que eles estão fazendo com isso, porque, né? Eu até gravei o vídeo e a pessoa que estava gravando falou, não, vamos cancelar essa parte, porque senão vão te cancelar. Porque eu ainda não sei, eu falei, não, os japoneses são loucos. Aí ele falou, não, vamos cancelar, porque isso, depois cancela no podcast também, para não me cancelar. No podcast, essa parte aqui é só para quem está presente. Tá bom. Eu não faço ideia, porque, na verdade, é isso, né? Uma coisa é existir a tecnologia, outra coisa é a consequência do que isso vai ser. Né? Porque você imagina que você vai criar o sonho a partir... Parece aqueles filmes da década de 90, quando ia chegar 2000, aí começa a pensar, né, o Tom Cruise lá, movendo as coisas, e hoje a gente tem... Só que eu acho que é isso. E falando da neurociência, né, que também tem tanto destaque, quando a gente conversa... A gente escreveu, inclusive, um pós-fácil, que está saindo a reedição da interpretação do sonho, que agora é no singular, e a gente fez um pós-fácil, o Gilson Iannini, o Siddhartha e eu. E aí a gente ficou lá se batendo em algumas questões ali que a gente não fechava. Inclusive, quando o Gilson convidou para fazer, eu falei, nossa, Gilson, isso aqui está parecendo uma piada, né? Porque tipo, um antropólogo, um neurocientista e um psicanalista ficaram presos numa ilha, né? O que eles falam sobre sonho? E aí chegou um momento ali que eu fiquei com a sensação que parecia que os Yanomamis são freudianos. Isso me incomodou um pouco, mas, enfim, vocês vão ver, o livro vai sair aí. Mas aí eu acho que é um pouco isso, né? Se a própria neurociência não tem noção ainda, né, dos caminhos que o cérebro, né, tá indo, então as tecnologias que a gente inventa, na verdade, é como, né, sei lá, ir para Marte, descobrir coisas e achar que a gente está fazendo coisa, mas a gente ainda não sabe, porque a gente não sabe a consequência que isso vai ter. Então, a gente imagina que é uma projeção de sonho, mas se a gente está tentando entender entre a gente o que é sonho, como é que a gente pode projetar isso para uma máquina, né? Então, eu acho que é difícil
responder. Porque sonhamos, eu vou no mesmo caminho que a Hélia. A gente sonha para viver, né? Que é a mesma. Se a gente faz a pergunta, por que a gente vive, né? Então, sonho faz parte da vida. Agora, o que a gente faz com o sonho, que é a grande diferença, né? Boa, a gente vai ter muitas outras discussões ainda ao longo do dia que vão explorar várias ideias assim interessantes nesse sentido. Queria agradecer demais a presença de vocês todos, a atenção até aqui. Hanna, Hélia, mais uma vez, muito obrigado.